Alô, turma. Hoje o assunto é sobre antropologia jurídica e o tema desse bate-papo aqui é etnocentrismo e relativismo cultural. Eu vou fazer aqui um paralelo entre etnocentrismo e relativismo cultural em loco, porque facilita você ver assim essa diferença, né? Vamos só lembrar que a origem da palavra etnocentrismo é etno, nação, tribo, grupo de pessoas que vivem juntas, e centrismo, que é centro. Vamos lá. Conceito de etnocentrismo: visão daquele ou daqueles que considera ou consideram a sua cultura ou etnia superior às outras. Ou seja, etnocentrismo é a supervalorização da própria cultura em detrimento às demais, englobando comportamentos, hábitos e costumes. Já no relativismo cultural, o conceito é ideologia que defende a individualização cultural de cada povo, respeitando a convenção social inerente de cada cultura. O objetivo do etnocentrismo é a supremacia cultural. Já o objetivo do relativismo cultural é entender as diferenças culturais e a explicação da origem delas. Bom, o aspecto positivo, do etnocentrismo, vamos lá. Os aspectos positivos: a valorização do grupo social, a aceitação do modo de vida como melhor, que favorece o bem-estar individual e a integração social, criando uma identidade desse grupo. Já no relativismo cultural, os aspectos positivos ensina que uma cultura deve ser compreendida e avaliada dentro dos seus próprios moldes e padrões. Promove a tolerância e o entendimento da diferença. Não concorda com a ideia de normas e valores absolutos. Defende que as avaliações devem ser sempre relativas à própria cultura onde surgem. No etnocentrismo, nós temos os aspectos negativos. O comportamento etnocentrista te leva à discriminação, te leva à depreciação, à xenofobia, à intolerância, o proselitismo, que é a imposição de uma religião ou doutrina, a uma outra cultura, a uma outra religião, enfim, você impõe a sua, como a sua é melhor. Atitudes preconceituosas, desrespeito a hábitos culturais. Na verdade, esse aspectos negativos é do etnocentrista exacerbado, radical, porque todo mundo, no fundo, tem um pouco de etnocentrismo. Como assim? Bom, tem aquele etnocentrismo que fica no âmbito subjetivo, ou seja, eu olho uma situação, um hábito ou um costume de uma pessoa, por exemplo, não gosto, comparo mentalmente e fico na minha ali, Já o etnocentrismo que me leva a me incomodar é aquele quando você vê uma situação, um exemplo, um casal homoafetivo trocando carinhos, enfim, beijos, eu vou e me levanto, saio daquela situação ali, Ainda assim está tranquilo. O problema é o etnocentrista que te faz levar à violência, a você chegar e ver uma situação que você não gosta, e você partir para uma atitude violenta. Então o aspecto negativo do etnocentrismo é justamente você ir para vir de fato, a situação te incomodar tanto que você vai lá e toma uma atitude, ou quebra o som do carro do vizinho, ou vê um casal homoafetivo, você vai e agride, ou você vê, um exemplo, uma vizinha com uma roupa que você acha vulgar, enfim, que te acha, enfim, que você não concorda com aquele tipo de postura e você vai e verbaliza a sua indignação. Esse é o aspecto
negativo do etnocentrismo. O etnocentrista extremamente exagerado, radical. Agora vamos voltando aqui no relativismo cultural, detectei nenhum aspecto negativo. Até porque o relativismo cultural, ele te dá essa visão do outro, da diferença do outro. Ele te faz perceber no relativismo cultural. O relativismo cultural faz perceber que você tem que respeitar e entender aquela cultura, porque foi nascido naquela cultura, naquele meio, foi criado naquele meio, por isso que a pessoa, o grupo de pessoas, responde daquela maneira, diferente da sua. Agora vamos aqui para os exemplos do etnocentrismo. Nós temos no vestiário o uso da burca, né, pelas mulheres muçulmanas, que para elas quem não usa está se expondo e tem uma visão vulgar da mulher. Mas naquela cultura, uma mulher decente é que usa uma burca. Tem o uso do silk, pela cultura dos homens escoceses. Tem o uso da roupa, da pouca roupa ou nenhuma roupa pelos indígenas, que acham que dentro daquele contexto ali, no caso dos índios da Amazônia, um calor tremendo. Quando vê um turista ou um cientista, enfim, com roupa, ele estranha, né? Calor desse, a pessoa está com aquela roupa ali. Exemplo de estilo de vida, nós temos os hippies, que acham que aquela cultura deles, de modo de viver, é a melhor, ou para eles é a melhor. Tem os naturalistas, né? Tem os skinheads, cada um cultuando, né? Valorizando a sua cultura, seu modo de viver. E tem as ideologias nacionalistas, como o fascismo e o nazismo, que graças a Deus não existe mais, mas que levou o quê? Ao exagero. Assim como também os skinheads, também, quando encontra um casal, os carecas também, em São Paulo, enfim, quando encontra pessoas de outros modos de vida e vão lá e agridem. Ou então, o pessoal acontece muito em São Paulo, quando tem jogo, um grupo com uma camisa de um time, quando vê o outro grupo com outra camisa, vai lá ver de fato. Isso são atitudes etnocentristas. Já no relativismo cultural, os exemplos, vamos citar aqui, infanticídio por parte de algumas tribos indígenas. Ou seja, o pesquisador que vai fazer um estudo numa tribo indígena e se depara com um índio, um ancião daquela tribo cometendo infanticídio, ou seja, a morte de um bebê porque o bebê é albino, porque o bebê tem síndrome de Down ou porque nasceu com uma deficiência. Ele vai fazer seu estudo, mas não vai interferir, não vai impedir que se cometa, porque faz parte daquela cultura, tem os valores agregados àquela ação, né? Ou por questões que vai trazer má sorte, ou é um mau presságio. Isso também, esse infanticídio também era cometido em Esparta, né? Um ancião espartano, ele avaliava todo e qualquer bebê, porque ali os espartanos eram guerreiros, então tinha que ser o quê? Tinha que nascer um bebê perfeito. Temos aqui os exemplos de pescoços longos das mulheres girafas da Birmânia, os lábios deformados pelos indígenas brasileiros que vão colocando, né, no beiço aqui, um pau aqui, uma madeira, enfim, e vai aumentando, dilatando. Nariz furado pelas indianas, escarificação facial entre os aborígenes australianos, deformações cranianas pelos índios sul-americanos. Isso tudo com significado, com valor de beleza para aquela cultura, e nós temos que respeitar, por mais que eu não use, né, formar meu lábio, colocar pescoço longo, botar grilhões de ferro para aumentar, mas naquela cultura eu entendo que é o valor de beleza, né? No caso da madeira do índio, quanto maior, mais respeito tem, enfim. Finalizando, nós temos o resumo. Etnocentrismo é um conceito antropológico. Já o relativismo é uma metodologia de estudo. No etnocentrismo, nós temos um valor absoluto das coisas, radical. Já no relativismo, o valor relativo das coisas. No etnocentrismo, nós temos uma visão parcial, pessoal. E já no relativismo, nós temos uma visão imparcial. No relativismo cultural, nós temos uma visão imparcial. No etnocentrismo, nós temos um juízo de valor, ou seja, juízo de valor de certo
ou errado, de bem e de mal. Já no relativismo cultural, nós não temos juízo de valor. Ou seja, nesse trabalho de pesquisa, de estudo, eu não vou colocar na minha pesquisa a minha visão de certo ou de errado, ou de bem e de mal. Quer dizer, no relativismo cultural, você analisa o seu objeto de estudo de uma maneira imparcial, sem interferir. Só procurar saber, na sua pesquisa, a origem, porquê daquilo, porquê que o pessoal, aquele grupo de pessoas, utiliza aquela maneira de pensar. Bom, eu espero que eu tenha conseguido aí fazer esse paralelo, que o objetivo é justamente esse. E melhorar um pouco a visão e a forma de pensar da gente, porque o relativismo cultural faz isso, faz você respeitar a diferença, né? Você entender que cada pessoa, né, nasce dentro de um ambiente que acaba repercutindo no seu modo de agir, de pensar, nos seus hábitos. Valeu? Um abração.